O Cristo que habita em mim, saúda o Cristo que habita em você. Amém? Graça e paz e misericórdia. Graça e paz. Graça é um favor que eu não mereço. Paz não significa ausência de conflito. Não significa ausência de guerra. Paz é a presença abundante de Deus em nós. E misericórdia por estar aqui. Precisamos temer e tremer quando nós estamos diante do povo de Deus para ministrar aquilo que Deus colocou no nosso coração, o coração do povo de Deus. Tudo que é... Posso fazer do meu jeito? Quero convidar os amiguinhos de Jesus, os amiguinhos da igreja, os amiguinhos do pastor para vir aqui à frente. São as crianças até 10 anos. Por favor, venham aqui. Nós vamos orar. Uau! Paguei mico. Vem você que não foi. Quem não foi, vem. Aí, linda. Ok, tem mais. O pai pode trazer também, tá? Não vamos deixar o pastor pagar mico sozinho, não. Senta aqui, linda. Pode sentar. Tem mais criança aqui. Daqui a alguns anos nós vamos criar esse quadro para os idosos. Terceira idade pode vir. Tudo bem? Qual é o seu nome? Ana Beatriz. Quer falar com o Papai do Céu? Não? Então fala. Ó Deus, nós te louvamos, porque esta igreja tem crianças, e aonde tem criança tem pureza, aonde tem criança tem esperança, aonde tem criança tem Jesus. Jesus ama as crianças. Esta noite, ó Deus, o Senhor preparou homens e mulheres para cuidar do coração de nossas crianças. Que o Teu Espírito Santo, trabalhe no coração de cada criança. E que através dessas crianças, ó Deus, seus lares sejam alcançados com a Tua presença. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Podem ir para a salinha, que Deus abençoe vocês. Obrigado por não me deixar pagar um mico. Eu sou pastor há mais de 25 anos, pela misericórdia de Deus. Aliás, eu estou pastor. Vou corrigir. Eu estou pastor. Estou militando hoje há 12 anos na 5ª Igreja Batista em Taubaté, estado de São Paulo. Uma região muito gostosa. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 2 para 3, nós hospedamos uma caravana de jovens desta comunidade cristã em nossa casa, ali conosco, ficaram por um período de férias. Estamos com saudade, Paulo. Estamos com saudade. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Gladstone, sua família, pastor Faustino. Muito obrigado pela confiabilidade nesta noite de ceder esse púlpito para falar aquilo que Deus tem para nós. Até agora, queridos, tudo o que aconteceu aqui foi a igreja oferecendo a Deus. Agora Deus quer falar com você. Eu não sei o que Ele quer falar com você. Eu não sei o momento em que Ele vai falar com você. Mas Ele quer falar com você. E a nossa comunidade tem de praxe, na busca de resgatar alguns valores perdidos na comunidade cristã, a nossa comunidade tem de praxe que quando eu anuncio, vamos ler a Bíblia,
toda a comunidade se coloca de pé. Vamos treinar? Vamos ler a palavra de Deus? Esse é um momento em que ninguém sai, ninguém entra. Esse é um momento em que ninguém fala com o irmão ao lado. Esse é um momento que Deus quer falar a você. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Se alguém achou, diga amém. Quem não achou, célula. Na célula você aprende, né? A manusear a palavra, né? E quem não trouxe a sua Bíblia, senta, ou seja, lê com aquele que está ao seu lado, por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 7 e 8. Talvez você já ouviu esta palavra, alguém trabalhar no seu coração com esta palavra. Talvez você já pregou sobre este texto. Mas o que Deus colocou no meu coração a falar ao teu é exatamente isso. Diz assim a palavra do Senhor: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Podeis assentar. Estou há alguns meses ministrando em nossa comunidade a respeito de algo tão necessário, tão urgente, tão clamante pelo povo de Deus nesses últimos dias: avivamento. E nós temos descoberto que avivamento não é barulho, avivamento não é ter uma vida de oração além do limite, avivamento não é estudar a palavra de Deus. Quando você lê o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, quando a palavra de Deus diz que a oração daquele homem trouxe um avivamento para o povo de Deus, você entende que avivamento é ter um coração radical inclinado para Deus. E quando nós olhamos para o nosso interior, descobrimos que nem sempre o nosso coração está radicalmente inclinado para Deus. Martin Lloyd Jones disse em seu livro O Avivamento, de que avivamento é a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus em uma pessoa, em um grupo ou em uma comunidade. E ele encerra o assunto dizendo que avivamento é dias de céu na terra. E nós estamos como igreja, como povo de Deus, necessitado urgentemente dos céus na terra. Porque quando nós olhamos para esta terra, essa terra está sem nenhum comprometimento com Deus eterno. E quando nós olhamos para as comunidades que se dizem cristãs, Augusto Nicodema, escrevendo em seu livro Cristianismo versus Ceticismo, ele disse que nós somos a pior geração de cristãos de todos os séculos. Eu não sei como você encara essas palavras. São teólogos, estudiosos da palavra e da história, que estão entre nós, nos alertando de um perigo chamado evangelho sem a graça de Deus. Amados,
Não fecho a questão, mas para mim há dois momentos em que o povo de Deus necessita de uma visita dos céus na terra. Avivamento. Primeiro momento é quando esse povo de Deus foge dos propósitos de Deus para a sua vida. E parece-me que quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós percebemos o quanto a igreja está aquém daquilo que Deus gostaria de onde ela estivesse. Mas em segundo momento é quando o povo de Deus, vivendo em um caos aqui na terra, começa a clamar pelo poder de Deus. E mais do que nunca há uma necessidade desse clamor. Do povo de Deus se reunirem, clamando para que os céus visite a terra e traga a esta terra um novo frescor da presença de Deus. Uma nova chuva abundante da graça. Quando nós olhamos o texto em que, acredito eu, você estar com a Bíblia aberta, e por favor, se não estiver, mantenha, 2 Crônicas 32, observe o primeiro versículo do texto, diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade. É bom pararmos para pensar aqui o que o texto está nos querendo dizer. O povo de Israel está agora sendo cercado por um rei chamado Senaqueribe. Alguém que não tem a presença do Espírito de Deus, alguém que gosta de governar com o braço da força, ou a força do braço, alguém que não ama o Deus que o povo de Israel ama. E é impressionante nós atentarmos para o texto, porque o texto diz: depois destas coisas e desta fidelidade. Há pessoas que têm medo de ter intimidade com Deus, porque vai ser provado. E há outros que, após uma intimidade, uma fidelidade a Deus, não tem medo das provas. Nesse exato momento, Ezequias chama o povo para uma reconciliação com Deus, para um repensar diante de Deus, para ter uma intimidade com Deus. Se você folhear as páginas da sua Bíblia, você vai ver no capítulo 29, que Ezequias, ele assume o trono aos 25 anos de idade, ainda muito jovem. E a ele cabe a responsabilidade de restaurar o culto diante do Senhor, de restaurar a comunhão entre a terra e os céus, de restaurar a intimidade do povo de Deus com o Deus do povo. É nesse tempo que o rei Ezequias coloca em ordem as ofertas para o sacerdote, as ofertas para os levitas e a restauração da comunhão, da aliança de Deus com o povo. E aí você vai observar que no versículo 5, ele clama aqueles que adoram a Deus, aqueles que levam a congregação à adoração, a ter uma vida de santidade diante de Deus. E todo o capítulo 29, capítulo 30, 31, é um chamamento do rei, a presença íntima a Deus. Uma vida pura, uma vida santa, uma vida de intimidade com Deus eterno. É por isso que o texto no capítulo 32 começa assim: depois destas coisas e desta fidelidade. Bem, todos nós queremos a presença de Deus.
Todos nós queremos o poder de Deus. Todos nós queremos viver uma vida sobrenatural nesta terra em caos. Mas quais são as atitudes que eu preciso ter para experimentar o avivamento que vem de Deus? Não um avivamento inventado pelo homem, não um avivamento passageiro, mas aquele avivamento que me leva a ter um coração radical, inclinado para Deus. Vamos ao texto, e eu quero pensar em algumas atitudes. Primeiro, olha o que diz o versículo 3. E resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Se eu quero ter uma vida avivada diante de Deus, se eu quero ter uma vida despreendida desta sociedade, se eu quero ter uma vida santa diante do Senhor, a palavra de Deus me ensina nesta noite que a primeira atitude que eu preciso ter é tapar as fontes que saciam a sede do inimigo. Diga isso para quem está do teu lado, por favor. Quer ter uma vida avivada? Quer ter uma vida santa? Tape as fontes que saciam a sede do diabo. Queridos, há coisas que são boas em tempo de paz, mas em tempo de guerra, em tempo de batalha espiritual, tem situações que fortalecem o inimigo em nossas vidas. E o que Ezequias está propondo para o povo é que o povo precisava urgentemente tapar as fontes que saciam a sede do diabo. Recentemente em São Paulo, em algumas cidades vizinhas, houve-se uma crise de água. Talvez não chegou aqui em Mato Grosso do Sul. Mas em algumas cidades em São Paulo, até para você pedir um copo com água em uma casa, era negado. A racionalização da água fez com que algumas pessoas perdessem a sua vida, segundo os noticiários. O que o texto me propõe nesta noite é que há áreas na minha vida, há áreas na sua vida, que pode estar saciando a sede do diabo. E nós precisamos tapar. Ezequias, como um bom estrategista, acredito eu, o texto não diz isso, mas quero pensar desta forma, de que Ezequias, como líder daquele povo, reuniu seus conselheiros, ele não tomou uma atitude sozinha. Observe o texto, resolveu de acordo com os seus príncipes. Onde há unidade, a presença de Deus, onde há aquela comunhão santa, em uma decisão que vai de encontro ao atendimento da necessidade de um grupo, Deus se manifesta. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há o quê? A sabedoria. Ele reúne a sua equipe de valentes, ele reúne o seu conselho, e eles decidiram tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Imagine se Senaqueribe tomasse posse de todas as fontes que levavam água para a cidade, e ali envenenasse aquelas fontes. Acredito eu que Ezequias reuniu o máximo de água que podia dentro da cidade, e do lado de fora ele tapou todas as fontes de água. Deixa-me te perguntar algo.
Quais são as fontes de águas na sua vida que Satanás está bebendo? Finança? Relacionamento conjugal? Relacionamento entre pais e filhos? Discórdia? Dissensões? Pecado? Nesta noite Deus te chama à presença dEle para você tapar algumas fontes que têm drenado a sua fé, que têm roubado a sua alegria, que têm tirado você da intimidade com Deus, da intimidade com o corpo, a igreja. Mas quando eu olho o texto, querido, no versículo 5, diz a Bíblia assim: Ele cobrou o ânimo e restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, e levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi. A segunda atitude que eu preciso ter, e que a palavra me ensina nesta noite, que a igreja precisa ter, para receber de Deus o avivamento, para receber de Deus essa comunhão santa, é tão somente restaurar aquilo que quebrou em minha vida. Deus não está interessado nas suas quedas, Deus não está pontuando quantas vezes eu caí, quantas vezes eu fracassei, quantas vezes eu desisti. Deus está interessado nesta noite em estender a mão para você e declarar a tua vitória. Levanta-te, filho meu. Mas para que isto aconteça, querido, se faz necessário que você restaure o que foi quebrado. Deus não vai restaurar para você. Será que o altar da sua vida está quebrado? Será que a sua comunhão com Deus foi quebrada? Será que a sua comunhão com o corpo está quebrada? Queridos, muitos de nós erramos ao pensarmos que quando eu feri o meu irmão, no corpo de Cristo, eu posso resolver simplesmente com Deus. Não. Se faz necessário ir ao irmão. O princípio do Evangelho de Cristo é tão somente este: se você for colocar sua oferta no altar, e lembrar que está ferido com alguém, vai ele. Deixa-me compartilhar uma fábula com você. Quando eu leio Romanos capítulo 12, ali fala sobre os membros do corpo de Cristo. E ali o apóstolo Paulo trabalha dizendo que a boca não pode dizer à mão que não precisa dela. A mão não pode dizer ao pé que não precisa dele. A orelha não pode dizer ao nariz que não precisa dele. E eu li uma história que é uma fábula, mais ou menos assim. Os olhos, vendo a sua necessidade de enxergar melhor, fez uma reunião com o corpo. E nessa reunião, a orelha falou e o nariz também falou. Os demais ficaram em silêncio. E então os olhos disseram assim: para que eu tenha uma visão clara do mundo e de onde eu piso, eu preciso usar óculos. A orelha prontamente entendeu a necessidade dos olhos e disse: eu empresto as minhas orelhas, mesmo que aperte um pouquinho, eu empresto as minhas orelhas. O nariz
imponente, orgulhoso, disse: no meu nariz não. Eu vou carregar o peso maior. O fardo maior vai ficar aqui, no nariz. E aquela reunião não terminou boa, pastor. Porque os olhos saíram dali, no corpo, entristecido. E a fábula diz que foi para casa. E em determinado momento, ele não enxergou o que estava na sua frente. Tropeçou, caiu, chuta. Muitas vezes é assim que acontece no corpo de Cristo, queridos. Nós ferimos uns aos outros. Nós não ajudamos aos outros. Nós não fortalecemos a fé uns dos outros. E queremos que os outros caminhem na mesma proporção que eu caminho. O texto diz: se eu quero experimentar o avivamento de Deus, eu preciso restaurar o que foi quebrado. O que foi quebrado na sua vida? Relacionamentos, intimidade com Deus, comunhão. Precisamos reconhecer que nós somos falhos. Precisamos reconhecer que não há ninguém superior a ninguém aqui. Precisamos reconhecer que eu preciso de você e você precisa de mim. Precisamos reconhecer que todos nós estamos nesta batalha de sermos cada dia melhores diante de Deus. Mas para que isso aconteça, querido, eu preciso de suporte. Eu preciso que alguém me carregue, nem que seja nas orações. Eu preciso que alguém lembre de mim, ligue para mim. Eu preciso que alguém me ame. Eu preciso que alguém cola em mim. Eu preciso que alguém vê a minha deficiência e me ame. Eu acredito que é isso que está faltando na igreja de Cristo hoje. Porque Jesus, em João capítulo 17, quando orou por nós, ele disse: Pai, o mundo só vai crer quando vê a união entre nós. O mundo só vai se render diante de ti quando vê uma igreja forte em amor. Recentemente eu tive o privilégio de ouvir um pregador que veio da Coreia. Esteve na nossa convenção batista pregando. E ele disse que a igreja de hoje precisa ter 3 marcas: a marca do amor, a marca do perdão e a marca da misericórdia. Você sabe perdoar? Você sabe pedir perdão? Queridos, a coisa mais importante em um relacionamento é manter a porta aberta. O pai do filho pródigo fez isso. Quando o filho saiu de casa, quando o filho abandonou a família, quando o filho desprezou tudo aquilo que o pai, com tanto sacrifício, conquistou em sua vida de trabalho, o pai abriu a porta e a deixou aberta. Quantas vezes nós declaramos: eu perdoo, mas não quero mais aproximar daquela pessoa. Isso não é perdão. Perdão é espiritual. Na racionalidade do homem, o homem não está preparado para perdoar. A minha razão sempre vai declarar: eu estou certo, você está errado. Por isso que perdão é no campo espiritual. E quer saber uma verdade? Perdão começa quando você tem a iniciativa de orar pela pessoa que te feriu. Restaure aquilo que quebrou em você. Restaure. Mas no versículo 5,
a parte B ainda diz assim: final da parte, e fez armas e escudos em abundância. Terceira atitude que eu preciso ter para ser um crente avivado, um crente cheio do poder de Deus, um crente diferenciado, onde as pessoas vão olhar para mim e perceber que há algo diferente em você. Diz a palavra de Deus e me faz entender: utilize as armas certas. Diz o texto: e fez armas e escudos em abundância. Ezequias mandou preparar armas para o povo. Ezequias tapou as fontes de águas cristalinas externas. Ezequias restaurou os muros, fortificou novos muros. Ezequias, ele armou o povo com armas certas. Quer saber quais são as armas certas que precisamos ter em dias de batalhas? Fé, oração e esperança. Fé, oração, ou seja, perseverança. Sabe o grande mal da igreja do século 21? Não persevera. Nós queremos milagres para ontem. Nós queremos resposta de Deus para ontem. E há momentos da nossa vida que Deus silencia. Deus fica quietinho no seu alto e sublime trono. Deus não quer falar com ninguém. Eu não tenho dúvida de que o Brasil tem experimentado a ira de Deus. Eu não tenho dúvida. O Brasil está debaixo da ira de Deus. E a resposta para esse povo em trevas, a resposta para esse povo que caminha para o inferno, a resposta para esse povo descompromissado da graça, a resposta para esta igreja, que muitas vezes tem brincado de ser luz e sal na terra, é o remanescente do corpo chamado igreja. Igreja viva, igreja operosa, igreja do sobrenatural de Deus, igreja da presença e da comunhão santa de Deus. Fé, oração e perseverança. Deixe-me te fazer uma pergunta nesta hora, querido. Você está preparado para Deus destruir os teus sonhos? Está amarrado, pastor. Está nada. Você está preparado para Deus destruir os teus sonhos? Tem certeza? E Deus vai fazer. Sabe em que condições? Quando os teus sonhos, Ele não está em primeiro lugar. Quando Ele não é Senhor da sua vida, quando Ele não é Senhor das suas decisões, quando Ele não é Senhor de suas vontades. Se você é do Senhor, Deus vai destruir os teus sonhos, porque os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. No início desse culto, o homem de Deus usado por Deus aqui disse que os pensamentos de Deus não são os nossos. E os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, ele diz que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Se os teus sonhos, Deus não está fazendo presença, Ele vai destruir os teus sonhos. Mas não desista. Não se entristeça, porque a palavra de Deus diz que os planos de Deus são perfeitos nas nossas vidas, queridos. Paulo, entendendo isso lá em Romanos capítulo 8, verso 29, ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que
Todas. Todas. Pastor, perdi o emprego. Todas as coisas. Pastor, diagnosticou em mim uma doença maligna. Todas as coisas. Pastor, a minha casa está de ponta cabeça. Todas as coisas. Mas sabe quando eu entendo esta palavra? É quando a minha fé está firmada nele. É quando a minha fé não é vivida mediante as circunstâncias deste tempo presente. É quando a minha fé não está baseada naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou, mas naquilo que Ele é em mim. O texto diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Isso é fé. E não é baseado naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho. A perseverança me leva à vitória. Há crentes que não são perseverantes e querem a vitória. Versículo 7 ainda, e o versículo 8 me faz entender que para ser um crente avivado segundo o coração de Deus, para receber a presença dos céus na terra, se faz necessário declarar quem é Senhor da minha vida. Maior é o que está em mim. Maior é o que está na igreja. Maior é o que está no coração do povo de Deus. Declare quem é Senhor da sua vida. Declare quem está presente nos dias da abundância, mas também nos dias da seca, da necessidade. O diabo trabalha 24 horas dentro do meu tempo e do seu tempo, para impedir que eu creia 100% nesta palavra. Todos nós somos bombardeados com situações, com provas, conflitos, ativismo terrível, desenfreado, em busca do ter, em busca do ter. Alguns entre nós não conseguem ter um coração desprendido da matéria. Tudo é dele, ou metade você dá a ele e metade é seu. Ele quer ser Senhor na sua vida. Quero concluir observando com você os versículos 25 e 26. Pode ser que não há na sua vida nesta noite algumas áreas em que você está alimentando ou saciando a sede do diabo. Pode ser que não há nada na sua vida que precisa de restauração nesta noite. Pode ser que esta palavra não tem nada a ver com você no que tange a utilizar as armas certas, porque você é um bom crente. Você tem orado, você tem lido a Bíblia. Mas pode ser que o inimigo de nossas almas nos pegue exatamente naquilo que nós gostamos, naquilo que mexe com o nosso ego. E eu quero encerrar deixando para você esses conselhos bíblicos. Cuidado, queridos. Cuidado com os elogios. Cuidado com os tapinhas nas costas. Cuidado com os aplausos. Cuidado com os holofotes. Cuidado com o altar.
Não que isso seja ruim em nossas vidas. Não. Nós precisamos de elogios. Nós precisamos que alguém nos dê um tapinha nas costas e diga para nós: olha, Deus te usou hoje, foi bênção. Nós precisamos de um abraço mais aconchegante, uma palavra de vitória em nossas vidas. Mas cuidado com a exaltação pessoal. Olha o que diz o versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá em Jerusalém. Está íntimo de Deus? Você é um cristão que chama a atenção de Deus, da sociedade, da igreja? Não se exalte não, querido. Porque tudo que você está fazendo é o Senhor que está fazendo em você. A glória é dele, a honra é para ele. Não queira dividir com ele o que é dele. Aliás, muitas vezes nós não sabemos nem o que cantamos quando pedimos: derrame a tua Shekinah sobre nós. Algumas pessoas que não estão muito afinadas com Deus, se receber a glória de Deus, vai ser fulminado. A glória de Deus é para aqueles que estão íntimos com Deus. Quando nós pedimos a presença de Deus, querido, como dizia Spurgeon, o mundo há de ver o que Deus pode fazer com um homem que tema somente o pecado e se rende com um coração quebrantado diante de Deus. Imagine uma comunidade. Vigie o teu coração. Segundo conselho, finalizando o que eu digo, ou o que a palavra de Deus diz, verso 26. Ezequias, porém, se humilhou, por se ter exaltado o seu coração. Se em algum momento na sua caminhada cristã, você tem se exaltado pelo que é e pelo que faz, se humilhe nesta noite diante de Deus. Há um coração quebrantado, há um coração humilhado, Deus não resiste. Deus derrama graça. Mas no verso 22, o texto diz: assim livrou o Senhor a Ezequias. Reconheça que tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Eu não conheço você. Eu não sei dos seus conflitos. Eu não sei das suas lutas. Mas talvez nesta noite, a palavra de Deus falou a corações, a vidas, que tem saciado a sede do inimigo. Em alguma área na sua vida, você tem dado de beber a Satanás. E não consegue ter aquela vida de intimidade com Deus. Não consegue ter aquela vida de vitória com Deus. Não consegue ser aquele crente alegre, aquele crente que frutifica, aquele crente que produz o que Deus quer. Quem sabe nesta noite, a palavra de Deus fale a corações que em dado momento quebrou-se e que hoje precisa ser restaurado. Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Jesus Cristo está aqui. E eu gosto de pensar que Deus é Deus das oportunidades. Eu gosto de pensar que o que importa para Deus é o hoje, é o agora, não o ontem. Eu gosto de crer que Deus quer fazer de você um milagre.
Talvez Ele não faça o milagre que você espere, mas Deus quer fazer de você um milagre. E se nesta noite há alguém que precisa de um toque de Deus especial na sua vida, por algo que quebrou lá atrás, por algo que não consegue se firmar diante de Deus, se você entendeu essa palavra, se coloque de pé onde você está. Eu quero orar por você. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Ó Espírito de Deus, Tu que esquadrinhas o coração e os pensamentos do homem, Tu conhece essas vidas que se colocam de pé diante do Teu trono de graça. Ó Espírito Santo de Deus, visita o Teu povo nesta hora, ó Deus. Se há pessoas aqui que têm saciado a sede de Satanás, que nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus, essas fontes de águas sejam tapadas, e que o poder do Senhor se manifeste nesta vida, Senhor. Se há vidas que foram quebradas, que precisam de consertos, que precisam de restauração, ó Espírito Santo de Deus, manifeste a Tua graça nesta hora. Levanta, restaura esse abatido de alma, restaura esta vida, faça-o forte nesta noite, Pai. Coloca sobre a rocha que é Cristo, e alimenta o seu espírito de fé, Pai. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui nesta noite, Pai, que precisa urgentemente rebuscar as armas certas para enfrentar a batalha, enche, Pai, nesta noite de fé, enche, Pai, nesta noite da comunhão do Senhor, enche, Pai, nesta noite da perseverança que vem da Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, não permita que venhamos nos exaltar diante dos homens, nem tampouco diante do Senhor, mas que possamos ter sempre um coração quebrantado, humilhado, para que o Teu nome seja exaltado, para que a Tua glória se manifeste, e para que esta sociedade reconheça que Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh Deus, como precisamos do Teu avivamento. Visita a Tua igreja nesta noite, restaura os abatidos e quebrados, liberta os encarcerados, restitui a alegria do Teu povo e aviva a obra do Senhor neste lugar. É a oração que faço no precioso, doce nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Se você recebeu essa palavra, querido, a Ele dê uma salva de palmas. Glória de honra. Deus abençoe. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cherbit Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.